Boa noite, é com muito prazer que eu estou aqui. O tema da nossa palestra é Idoso e Autoajuda, a percepção que temos de nós e o Reiki. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quem está presencial, quem verá essa palestra em algum momento. Nós somos o grupo Vijaya, o grupo de Reiki Vijaya Rei. Esse é um grupo que tem 6 anos, mais ou menos. Nós somos São Bernardo do Campo. E a nossa grande marca é o acolhimento. Há 6 anos a gente tem aprendido mais e mais a acolher e estar com vocês. Vocês vão observar que esse novelo, ele se apresenta, então quero que vocês observem eles, né? São cores diferentes, texturas diferentes, uns mais enrolados e outros menos enrolados. O nosso objetivo é sempre estar com vocês, trazendo um assunto, um tema, uma palavra, promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio da energia Reiki. Quando acontece, via plataforma Zoom Meeting, às terças-feiras, das 20 às 22. Ao vivo no Instagram, também na última terça-feira do mês, às 21 horas. @Camila Vijaya e @TBBZA. É um E aí que temos. O que nós fizemos? Nós já falamos sobre a morte, a depressão, a dor, os 5 sentidos, o Reiki para todos, animais, crianças e idosos, ansiedade e o Reiki. E todo esse material está no YouTube Jarita Vijaya. O que vem por aí? A agenda nossa de outubro, ela foi composta do tema autoestima, e aí na primeira semana nós tivemos autoestima, animais e Reiki, na segunda Reiki as crianças. Hoje nós estamos apresentando a vocês a autoestima, o Reiki e os idosos. Meu nome é Ivete, a Elizabeth é a psicóloga do que fez dia 12, a Camila Marques do dia 5, e a Suzana Uenoyama estará falando com vocês semana que vem, nesse mesmo horário, acolhendo a autoestima. A live às 21h30, Reiki para a Família, por Berta Barbosa e a doutora Camila Marques. Idoso e autoestima, a percepção que temos de nós e o Reiki. Nós vamos apresentar para vocês a nossa equipe. Eu vou me apresentar. Meu nome é Ivete Gouveia, eu sou a palestrante de hoje, sou reikiana nível 2, fisioterapeuta, psicanalista, terapeuta floral, especialista, com uma especialização em linguagem corporal e outra em teorias e técnicas em cuidados integrativos. A cada nome, vocês vão ver a marquinha do Instagram, do Face e o nosso endereço. Ok? Obrigada. Então, a nossa equipe são 8 elementos, né? 8 pessoas. Somos, nesse momento, todas mulheres. Então, a nossa equipe, eu vou apresentar minhas 7 amigas, essas 7 pessoas queridas, que me ensinam muito a cuidar. Camila Marques da Silva, ela é mestre de Reiki, Jarita Vijaya, médica veterinária, acupunturista, apômetra, psicanalista integrativa, arte-terapeuta, practitioner, Florais Saint-Germain, idealizadora e fundadora do grupo. Endereço do Face, Jarita Vijaya, né, @Jarita Vijaya, Instagram, @Camila Jarita Vijaya. Nós temos Andréa Marangoni. Tanto a Camila quanto a Andréia, elas pensaram, idealizaram e puseram em prática esse espaço nosso, né? Para o nosso trabalho. Então, a Andréia é mestre de Reiki, Padma Gautami, artesã, terapeuta integrativa, consteladora familiar, apômetra, fundadora do grupo. Face, Andréia, terapeuta integrativa, Instagram, @andie.marangoni. Andréia contribuiu muito com a nossa apresentação, com as correções desse trabalho que eu montei e elaborei para vocês. Maria Celina Zaboto, mestre de Reiki, Diva Chandra, terapeuta integrativa, terapeuta floral, apômetra, arte-terapeuta em formação. Face, Oficina de Vivências, Instagram, @Oficina de Vivências.
Berta Barbosa, mestra de Reiki, Maniprem, taróloga, terapeuta integrativa, auriculoterapeuta e apômetra. Instagram, @BetDDza. Suzana Ienoyama, reikiana nível 3, auriculoterapeuta, fitoterapeuta, artesã. Face, @Suzana Uenoyama, terapia integrativa. Instagram, @Suzana Terapia INTG. Elizabeth Braga Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta integrativa, apômetra, terapeuta floral. Instagram, @Sanches_Beth, TH. Giovana Martinez, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, terapeuta floral, hipnoterapeuta, confeiteira. Instagram, @gmartinez, com z.terapia. Somos Reiki em ação. Somos Reiki em movimento, não é? E essa ação é essa ação que chega a todos. Esse grupo que está formatado, né? Foi se formatando, foi ganhando uma forma. Nossa formação é muito diversa e o Reiki faz com que nos integramos e possamos a cada dia estar aprendendo, aprendendo, aprendendo e partilhando. Nós vamos iniciar o tema de hoje, e é com muito carinho que eu faço nesse momento. Apareceram os novelos novamente. De que forma encaramos a velhice? A nossa, ou a dos nossos avós, ou a das nossas bisavós, ou a dos nossos pais, né? Essa é a pergunta que eu vou estar mostrando para o meu novelo. Como que eu vou estar desfiando esse meu novelo aqui nesse momento para vocês. E como a gente olha para a nossa autoestima. O que entendemos de autoestima e o que entendemos de velhice. Essa é a partilha que eu vou estar com vocês, juntamente com a disponibilidade do Reiki nas nossas vidas, né? O quanto essa energia está disponível para que a gente use em todos os momentos da nossa vida. Mais de 60 anos. Senta que a história continua. O que acontece? Nós temos um novo sênior que está surgindo nesse momento. O idoso de hoje, ele não é mais o idoso de antigamente. Então, tem um estudo no Canadá, que ocorreu esse ano, em 2021, onde algumas pessoas se reuniram para repensar e pensar da tecnologia que esse olhar, né, canadense tem para os idosos. Então, o que foi observado, sempre questionado como pensamos, como sentimos e como agimos. Isso é da dinâmica do humano, né? Agora, para o idoso desse novo sênior, o que é muito interessante é o aprendizado contínuo, que também é de uma história da humanidade, né? Mas que em determinado momento nós perdemos essas histórias e desaprendemos a conviver com os idosos, né? Então, nós estamos retomando novamente, como a nossa vida é bem mais longa agora, o olhar para esse idoso que está se reinventando a cada momento. E lógico que nessa reinvenção dos idosos, há os traumas vividos, né? Ele, segundo o Boris Cyrulnik, é um neurologista e um psiquiatra, ele fala que, inclusive, o trauma, né, deveria favorecer a gente explorar caminhos surpreendentes. Ou seja, para a construção da nossa autoestima, o contar as histórias, o narrar as histórias favorece você identificar-se.
né? Você vai se conhecendo a cada história contada da sua vida no momento de agora. Então, você vai revivendo, recontando, construindo e tendo consciência de quem é você mesmo. Essa é a beleza do tempo que nós vamos poder viver a mais, né? Então, o percurso é seu. É seu porque é todo um trabalho da consciência de si para continuar caminhando e continuar vivendo. Como você vai poder se estimar? Como você vai olhar para você e descobrir que você é o único, mas faz parte de um todo, né? Então, as histórias contadas, suas e dos outros, contribuem para a sua condição da sua estrutura nesse mundo, né? Então, o convite é para pensar sobre a mobilidade dessas histórias. Quando a gente fala de história, a gente fala de histórias dos povos e fala de relatos das lembranças dos nossos ancestrais. Então, por exemplo, nós estamos em São Bernardo do Campo, nós ouvimos muitos espanhóis e italianos contando que vieram da guerra, da Segunda Guerra, né? Essa semana, no meu atendimento, uma pessoa relatou também isso, o quanto, né, de estar no navio, de ter nascido no navio. São histórias que trazem a ancestralidade. E se a gente vai contando essa história e vivenciando, a gente vai estruturando o nosso universo interno, né? E lembrando que quando a gente fala das vidas, a gente fala da nossa e do nosso redor. E quando a gente fala dos corpos, a gente fala dos corpos como manifestação da possibilidade da fala. Então, olha a complexidade que nós temos, né? As nossas histórias que estão na nossa cuca o tempo todo, que toda vez que eu conto, e essa é a grande narrativa, é a grande possibilidade das reinvenções do idoso, dele poder contar e atualizar a sua história e ter mais suporte, estofo de suportar as frustrações, né? E esses traumas, e lidar com os traumas que sempre vão estar aparecendo de forma diferente, mas a marca está ali do trauma, para estar se nutrindo e estar buscando em si os movimentos necessários para gostar de si, para se olhar e falar, olha, essa minha área ilumina a muitos, né? Ilumina a um, né? Mas ela é capaz de ser luz. Então, eu vou contar uma história do 3, né? Por causa que eu tinha posto um 3. É muito interessante. É o que acontece. Eu convivi em épocas diferentes, por volta de 40 anos, mais ou menos, com três. Um eu vivenciei dentro do UTI, uma outra pessoa, eu estive com ela umas 5 vezes, e uma outra pessoa foi me contado a história dela. E me mobilizaram a ponto de eu trazer para vocês, depois de 25 anos, essas histórias, porque elas estão impregnadas na minha história, né? Então, são pessoas que se mostraram uma leveza que vinha da experiência. Então, todos eram idosos, todos com mais de 75 anos, da capacidade de reconhecer o outro como ser humano. Essa pessoa que eu vi na UTI, eu a vi por menos de 10 minutos, e essa é a leitura que eu tive dele, né? A capacidade de se sentir confortável em um dos seus papéis, a capacidade de carregar seu conhecimento com tamanha naturalidade que em momentos decisivos, complexos, exalavam carinho. Então, eles me contaram das suas histórias na sua ação, o Reiki em ação, na sua ação, né? O quanto eles capturaram da minha alma interior para que eu visse a leveza e a beleza.
Então, todas as vezes que eu vou recuperar a leveza, que eu quero ser mais leve, eles me vêm na memória. Não é à toa que essa homenagem está no começo da apresentação, porque eles foram dos fios, um desses novelos que eu apresento a vocês, que me fizeram tecer essa apresentação para vocês. Então, a gente falou de envelhecimento. Então, eu vou perguntar para vocês, é de um dia para o outro o envelhecimento? Como o envelhecimento chega, não é? Como a gente encara o envelhecimento, né? Que processo é esse? No nosso país, ele é marcado a partir de 60 anos, né? Para as condições de saúde pública e para as condições de aposentadoria está sendo falado, né? 2021 está querendo mudar o marco para 65. Mas é a fala, né, de um processo que marca tempo, idade, mas uma idade que é revisitada, né, e faz percursos de histórias ao longo do tempo. Vocês vão perceber que o rejuvenescimento está de ponta cabeça, não é? Por quê? Porque nesse congresso do Canadá, eles encaram, e mesmo na Espanha, nos estudos da Espanha, como um rejuvenescimento, porque volta-se a um patamar, né, de possibilidades que nessas últimas 70, 100 anos, ele foi perdido. Então, o rejuvenescimento no sentido de que há muito para aprender, há muito para trocar, né? Então, tem uma escritora aqui, Oliver Sênior, que ela diz: eu sou engajada com o mundo, quero saber o que está acontecendo e participar. Então, esse é um sinal do rejuvenescimento. Ela está engajada, né? Ela está apresentando o que ela tem para o momento presente. Então, nessa dinâmica toda, a gente vai ter experiências de vidas boas e ruins. Mas essas experiências podem proporcionar uma perspectiva mais ampla do que realmente importa na vida. Então, é um cuidado que a gente tem com a gente, né? De toda vez que a gente retoma a nossa história, a gente vai também observando o que realmente importa na vida. Então, quando nós, em geral, contamos a nossa história da mãe, nós, em geral, às vezes olhamos, né, para uma etapa da vida. E essa mãe, nessa nossa narrativa, cada vez que nós fazemos, nós vamos construindo essa estrutura do nosso universo com muito mais consciência daquela mãe que às vezes era muito brava, porque estava muito nervosa, porque passava dificuldades financeiras, ou porque tinha muitos filhos. Então, nós vamos também explicando para nós essas experiências e mostrando em que perspectiva que nós realmente vamos valorizar, que realmente vai fazer com que esse nosso universo permita que a gente consiga olhar e se autoestimar. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de conquistas, e quando a gente fala de autoestima, a gente vai ver que dentro de todo esse grupo, quais me deram satisfação, e como eu pude me satisfazer, como eu olhei para este momento que marcou a minha vida e me deu uma satisfação, que eu consegui guardar dentro de mim esse prazer. O futuro é o presente. Quer dizer, o meu meio social, eu estar com uma dinâmica diversa,
ter muitas pessoas diferentes à minha volta me dá mobilidade interna para que eu, né, construa esse meu ser interno. Então, a, a velhice ainda é vista como um estereótipo negativo. Depois da Segunda Guerra, isso ficou muito evidente, a gente vê muitos adolescentes, a gente perdeu a noção do contato com o idoso que nos ensina, que mostra caminhos, né? As políticas públicas devem olhar para essa dinâmica, mas de uma forma onde os programas de educação que mostrem o idoso com essa capacidade, né, de aprendizado contínuo e interrelacionar os idosos com os jovens para que um partilhe o momento com o outro, é a grande política de saúde e de estar integrando a tecnologia junto com os idosos. Essa é uma convivência muito salutar. E estamos falando também dos companheiros que tivemos e das relações íntimas. As relações íntimas, nesse processo de envelhecimento, ela é bastante salutar, né? Então, como você viveu até aqui com seu companheiro, o que você aprendeu, o que você não gostaria, mas o que uma relação íntima pôde construir ou machucar, e olhar para isso e ter a possibilidade, né, de narrar e de ter a consciência e a condição de falar dos acontecimentos, né, e construir tecendo a trama da nossa história. E vai continuando a construir essa tecidura, né, esse tecido que vai dar a possibilidade da gente continuar caminhando, que nem disse a Oliver, né? Quando você está engajada com o mundo, você quer saber dele, quer saber o que está acontecendo e quer participar dele. As ciências. As ciências, ela ensina a enxergar o mundo ao redor, né? E é bastante interessante. Então, vocês vão olhar esses gráficos, vocês vão ver que o verdinho teve pessoas que teve a infância, né? Uma infância que promoveu uma boa autoestima, um autocuidado. Essa pessoa conseguiu caminhar com essas experiências, esse conhecimento, essa reflexão, desenvolver seus talentos e continua desenvolvendo e apresentando para o mundo. Outras pessoas tiveram um crescente no processo, houve os traumas, as dores, os não êxitos, isso houve uma forma de olhar para tudo isso e volta a um crescimento. Outras pessoas tiveram condições muito precárias e, num determinado ponto, pôde olhar para si, buscar ajuda e fazer percursos, né? O que a ciência mostra? A ciência mostra para nós que nós somos matéria, né? E a matéria ocupa espaço e possui massa. Então, o nosso planeta tem essa condição, né? O meu corpo é matéria, só que a minha fala, ela faz com que eu me comunique com o mundo, e eu preciso desse corpo para me comunicar e falar a minha narrativa. A matéria são as flores, é a terra, são as pedras, né? Nós falamos há algum tempo já sobre a matéria, a pedra, a água, né? Tudo que tem ocupa um espaço e possui massa, pode ser grande ou pequena a matéria. Então, a nossa presença aqui. O que é muito interessante sobre o choro, que é a primeira coisa que o bebê, né, faz. O choro é inato, ele é subcortical no cérebro, então ele é uma expressão facial involuntária. Ou seja, quando o bebê chora, é
tão marcante, né? Esse choro do nascimento do bebê é tão ainda primitivo, e quanto significado ele traz para nós. Então, a ciência estuda o pulmão, a respiração, tudo que é necessário para esse bebê ter essa força de emissão, onde ele conecta, né, usa o ar, porque ele não respirava, e o quanto esse movimento dá a ele um estar no mundo. O cheiro da comida, como o cérebro capta tudo isso, e o quanto a ciência, ela é, a princípio, ela é empírica, né? Então, às vezes, a gente fica achando que ciência é uma coisa que já está tudo definido, nada definido, ela define por um pequeno espaço de tempo, e ela começa com empirismo, assim como os venenos, né? Nós deixamos de comer plantas venenosas porque a gente andava no meio da selva e sempre tinha um bicho morto e tinha alguma coisa ali, uma planta ali, que provavelmente ele comeu, e isso foi sendo observado. A partir daí se estudou muito sobre os venenos, e hoje se usa, inclusive, os venenos como medicamento, né? A nossa comida, que nutre, não é? Que era caças, nós aprendemos a ter todo um processo, né, de como guardar a comida, como preservar a comida para preservar a nossa própria espécie. A importância do leite materno, né, e só o leite materno, e porque só o leite materno não precisa beber água até os primeiros 6 meses, tudo isso nós vamos aprendendo, e a ciência vai mostrando que muitos caminhos que nós fizemos, eles são muito coerentes para com a vida. E nesse processo todo, o cuidado que nós tínhamos para não morrer e ter só sobrevivência, hoje podemos, com todo esse desenvolvimento, né, que nós tivemos de percepção, de usar todos os nossos sentidos e de observar o outro para aprender a sermos nós, o cuidado. E esse cuidado, ele é fundamental para que a espécie se mantenha viva. Então, temos estudos que mostram que idosos em asilos, idosos que não têm a sua narrativa, que não contam sua história, eles são muito mais vulneráveis ao suicídio. Então, é muito importante a gente acolher o humano, e muito importante ouvir o humano, né? A narrativa. Às vezes, a gente até, entre mãe e filhas, né, a filha começa a contar o que viveu e não deixa a mãe falar a história dela, né? E os estudos mostraram que quando você começa, os idosos, narrar a sua história, eles vão se identificando e realmente tem uma qualidade de vida muito melhor. Eu falei da ciência porque a ciência que estuda a vida, tem uma ciência, né, de Rudolf Steiner, a antroposofia, e ela tem os setênios. Então, ela estuda a natureza, inclusive a vida humana, com setênios. Mas, com aprofundamento, ela foi olhar para o biológico do humano. E ela passou a estudar os nonêmios, que são de 9 em 9 anos. Então, eu quis apresentar essa parte das fases da vida, que a antroposofia mostra, e achei bastante interessante, porque é um conhecimento que pode fazer a gente treinar. Então, as pessoas de 54 a 63 anos, ela vai aprendendo a sabedoria. Então, ela aprende a celebrar cada momento, a comemorar a evolução pessoal. Então, se você conhece pessoas nessa faixa etária, se você tem essa faixa etária, fique atenta, né? E olha como é milenar a sabedoria, né? Os judeus, há 6.000 anos, falam da sabedoria, os monges budistas, a sabedoria, ela é essencial nessa construção interna do sujeito, né? E nessa idade, ela é fundamental. Então, celebrar cada momento, comemorar a sua evolução pessoal é muito significativo. E a sabedoria traz mais perto da fé, não é? Então, é uma evolução pessoal. Você ser mais sábio é uma evolução pessoal. Mesmo que as características do envelhecimento mostrem que sua pele é um processo natural também.
né? Assim como a pele enruga, a sabedoria floresce. 63 aos 72 anos, o exercício de liberdade. Período para fazer algo novo. Olha que interessante, então a gente volta naquela fala de 80 anos que ela quer estar integrada, né? Só que ela vai estar integrada sem as cobranças do cotidiano e das pessoas, porque ela aprendeu a ser sábia. Então, se ela já aprendeu a ser sábia, ela vai estar aprendendo o novo de uma forma muito mais leve, que é a história dos três homens, né, com mais de 70 anos, que eu falei para vocês. Olha que interessante, todos tinham mais de 70 e eu senti a leveza deles. E é o momento disso mesmo, né? De fazer o que se sabe, de aprender coisas novas sem cobrança. De 72 a 81 anos, a experiência diária com o assombro. O sentimento de percepção é maior que tudo. Imagina as pessoas de 72 anos com tanta percepção. O ser humano tem espanto e assombro pela vida. Olha a necessidade dele falar, dele narrar os fatos, porque ele percebe muito, percebe quem está ao redor, a jogabilidade, a agilidade, a velocidade, num momento onde ele tem uma outra dinâmica, né? Então, respeitando a sua dinâmica, sabendo ser sábio, este momento de assombro é mais sutil. E é um momento onde ele necessita narrar. E normalmente vão para os asilos, né? E aí vão e morrem logo, se não for um asilo muito bom. Por quê? Porque ele precisa falar de si e ir moldando e identificando a si mesmo nessa narrativa. De 81 a 90 anos, é uma experiência da inocência, o indivíduo está vacinado para as espertezas e maldades da vida, cultiva o amor. Não é fantástico? Fantástico, né? Você chega num momento onde você já se assombrou, já lidou com liberdade, trouxe a sabedoria e pode amar, né? Pode cultivar. Então, é necessário, sim, a gente viver as dificuldades e as alegrias, estar presente e construindo a beleza que é a vida. Então, a definição do envelhecimento, e é importante, né, porque nós estamos falando de adquirir conhecimentos, então envelhecimento é um processo natural da vida, envolve mudança nos processos biológicos, alterações da aparência física e eventos de desengajamento da vida social. Esse desengajamento, normalmente, é a aposentadoria. Esse é um desengajamento muito marcante. Por isso que há a necessidade de você estar inserido para fazer novas opções. Então, em 2050, nós teremos 58 milhões de brasileiros acima de 60 anos. A pesquisa da Thaís e da Constância revela isso para nós. É uma população gigantesca, não é? E que a gente vai ter que ter saúde pública para essas pessoas, e a saúde pública é engajamento. A Organização Mundial da Saúde classifica o envelhecimento. Idoso é um termo que indica uma pessoa com muitos anos. Aí ela fala que meia idade é 45, 59, idoso 60, 74, ancião 75 e 90 e velhice extrema 90 anos. Então, nós estamos tendo muita gente com velhice extrema, né? E muita gente que está chegando, algumas muito bem, outras não tanto. Mas nós sabemos que nós vamos poder olhar diferente, que nós estamos num momento onde a gente tem um novo olhar para nós, né, os idosos, e para aqueles que não são, a gente pode estar mostrando esse novo olhar, desse aprendizado contínuo, e assim a gente vai tendo inter-relações e contextualizando o nosso papel social. Eu falo nosso papel porque eu tenho mais de 60 anos, não é? E falo da autoestima como uma escolha após olharmos para nós. Porque quando nós olhamos para nós olhamos as nossas histórias. E quando nós olhamos as nossas histórias, nós podemos escolher olhar para o lado belo. Podemos narrar
e diluindo nas nossas narrativas as nossas dores. E essas narrativas, elas promovem essa busca pelo melhor de nós nesse momento de hoje. O sentimento de autoestima é o produto de contingências de reforçamento positivo de origem social. Então, a autoestima tem a ver com as histórias que a gente falou, das estruturas dos povos e dos relatos dos nossos ancestrais. É como eu falei, né? Quem veio no barco, quem veio de navio para cá, quem saiu da Segunda Guerra para cá, ele tem os valores internos dessas questões sociais estão muito impregnados. Então, achar o sentimento, né, que converge e que favoreça a autoestima nessas histórias é um exercício diário de cada um, né? Porque você vai ouvir de uma grande tragédia, que é a guerra, você vai ouvir falar de sofrimentos, né? De chegadas num outro país muito diferente, com uma outra língua, mas você vai poder olhar para a vida que está aí, né? Que deixou tantos descendentes. Então, esse reforçamento positivo talvez seja um exercício dos avós de vocês, dos adultos, né? E dos adolescentes. É um reforço que você pode contribuir, inclusive, para mostrar nas narrativas dos seus avós, né? Então, é um fio que está sendo tecido, nem sempre ele é linear, ele vai precisar de mais mãos, não é? A origem social, ela vai ter alguns nós, dependendo de onde está se falando, de que lugar, mas há essa busca de que esse novelo possa ser enrolado de uma forma macia e desenrolado no percorrer do restante da vida, onde esse fio pode não ter tantos nós. E agora? E agora é com você, não é? E agora é com a nossa consciência. E agora é com a nossa fé. E agora é esse momento que você está ouvindo a palestra, esse momento que você escolheu, né, estar aqui conosco. E para o agora, nós podemos aprender e continuar aprendendo, né, o aprendizado. Então, fatores importantes para a autoestima: a motivação, o exercício físico, a socialização, os cuidados emocionais e a alimentação. A motivação, ela pode vir de você e pode vir desse meio social, depende muito da cultura, né? A motivação pode ser do seu amigo, a motivação pode ser da sua fé, dos lugares que você está, a motivação pode ser a partilha das suas dificuldades, onde a troca, né? Podemos escolher trocar, aprender e nos motivar. O céu azul naquele lindo dia, o sol no amanhecer, a possibilidade de estar acordando, a possibilidade de ver alguém sorrindo, né? Então, ter o espelho para si, e quando a gente tira o espelho de olhar só para si, a gente olha os outros, vai olhar a natureza e vai fazer um movimento que permita que eu me preencha de aprendizados na minha visão, olhando para mim e olhando para o outro. O exercício físico é indiscutível hoje. O exercício físico é você de manhã acordar, espreguiçar-se, respirar, andar no quarteirão da sua casa, comece um quarteirão, 2, 3, 5,
fazer exercícios sentados, fazer exercícios de pé, a caminhada, estar deitado, mexer seus pés, o exercício é comprovado que ele favorece a dinâmica neural porque os tecidos se mobilizam. Então, há uma conexão entre os tecidos do corpo abaixo da pele, que junto com o sistema neural dá toda a nossa dinâmica de movimento, de oxigenação, de frescor. Quando você anda, sua mente oxigena, você percebe outras coisas. Então, exercício físico é indispensável. A socialização é indispensável. O idoso não deve ficar só. Ele tem que ter alguém que vai na casa dele, ele tem que ter uma visita, ele tem que sair se ele tiver condições, se ele não tiver, ele tem que dar uma volta, pedir ajuda para um amigo, chamar um amigo em casa. É fundamental esse treinamento, e quanto mais cedo nós começarmos, mais fácil é. Os cuidados emocionais, né? A emoção, olhar como está a sua raiva, como está seu medo, a sua tristeza, a sua alegria, olhar para esses fatores. E caso você ache que não está dando conta, buscar ajuda é uma sociabilização, né? Uma socialização. É uma ajuda, você vai estar em contato com outra pessoa, você vai conversar com um amigo, você vai conversar com alguém que fale, eu conheço essa área, né? Os cuidados emocionais, o Reiki trabalha com as emoções, as terapias psicocomportamentais trabalham, as técnicas, qualquer terapeuta que trabalhe corpo, que trabalhe fala, ele está para acolher, né? E um dos cuidados emocionais é você ser acolhido. A alimentação, cada um tem uma forma de se alimentar, mas a gente sabe que a gente pode aprender, né? Como todo tipo de aprendizado, a gente pode aprender a ter uma alimentação feita nos horários melhores, feita de tempos em tempos, 3 horas, de 3 em 3 horas, quantidades menores, a qualidade do alimento, né? E cuidar da sua comidinha, né? Fazer sua comidinha já é um momento bastante satisfatório, né? É cuidar de si. Então, fazer sua comida com muito carinho é importantíssimo, que a comida carregue esse carinho para estar nutrindo também a alma. O Reiki deve ser entendido como uma filosofia de vida, uma prática de desenvolvimento pessoal e uma terapia integrativa. O Reiki, quando a gente fala do Mikao Usui, é uma pessoa que se dedicou, estudou, se tornou um mestre no conhecimento de apresentar uma filosofia para que a gente viva bem. O Reiki é uma terapia complementar integrativa de ordem energética sem conotação religiosa. É uma prática em que não há necessidade de ser prescrita. Ela pode ser precedida, não precisa ter diagnóstico de saúde para ser ofertada. Então, tem um site aqui embaixo que tem todas essas diretrizes. Esse é da Associação Internacional de Terapia Reikiana, né? Então, é bastante claro, a gente deixa muito claro isso, né? Qualquer pessoa, qualquer criança pode receber Reiki. A imposição das mãos é um processo milenar. Se questiona muito sobre a imposição das mãos, né? Ela é milenar, né? No Velho Testamento, no Novo Testamento, para quem é conhecedora da Bíblia, não necessariamente católicos evangélicos, né? Mas é um livro que está aí no mundo há muitos, muitos e muitos anos, né? Muitos anos, então é importante que a gente veja, né? E é muito interessante, porque tem uma fala que Jesus apresenta, fala para Pedro, né? Pedro fica incomodado, porque tinha uma senhora que impunha as mãos em algumas pessoas e estava curando, Jesus estava também curando. Tinha uma multidão muito grande e essa senhora estava com imposição das mãos e as pessoas estavam saindo curadas. E Pedro fala, Jesus, tem alguém curando lá, né? Fala, Jesus, tem alguém curando.
e Jesus fala para Pedro, ela está curando? Então deixa. Então, nós temos que também trabalhar intolerância, e a forma da gente trabalhar com intolerância é ter conhecimento dos fatos, é conhecer os fatos históricos, é conhecer a sociedade em qual você vive, né? E a gente sabe que a imposição das mãos hoje tem toda uma descrição, né, com os meridianos, que vem de uns estudos do Oriente, mas hoje eles também são validados pela ciência ocidental, e aí a gente já sabe no campo magnético que a gente tem energia, né? A energia flui, ela flui, e ela pode se harmonizar nesses meridianos. E a partir daí a ciência tem mostrado muito, muito, muito conhecimento sobre isso. O reiki, o caminho que favorece a cura natural, passa pelos meridianos descritos e reconhecidos, não só na medicina chinesa, mas também hoje pelo Ocidente, com estudos constantes sobre o assunto. É a minha fala, então, é o que nós estamos aprendendo. No Brasil, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doença e a recuperação da saúde. Então, o reiki faz parte desse processo, então ele trabalha na prevenção. Você não precisa estar doente para receber reiki. É bom que você receba, porque você vai mantendo a qualidade da sua saúde. Ou a recuperação. 32 práticas foram institucionalizadas no SUS. Isso é uma fala do Ministério da Saúde e da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Então, isso é o que rege no nosso país. E o reiki faz parte dessas técnicas. Uma sugestão para aprimorar a autoestima. Vamos ver qual é essa sugestão que eu dou? O poema do imperador Meiji. Esse imperador Meiji é um imperador que o Sui estudou muito. O mestre Sui estudava, lia muito esse imperador. E esse poema eu escolhi porque, dentre os 5 princípios do Reiki, eu escolhi um para apresentar para vocês. Mas imaginem a autoestima como o céu azul claro e sem nuvens, o grande céu. Também eu gostaria de ter um espírito assim. Então, quando a gente aprende a autoestimar-se, a gente consegue ver o céu azul claro e sem nuvens. E o nosso espírito vai aprendendo esse caminho, que é um caminho que o Sui usou para estar apresentando essa técnica para nós. O reiki exige um coração livre. E aí ele apresenta os 5 princípios. Então, quando eu vou pondo em prática os 5 princípios, eu vou permitindo ter um coração livre. Um coração sem desejo, sem memória, não só a mente, mas o coração também. E um coração que acolhe, que recebe e que vai aprendendo diariamente a dar sem querer receber. Então, os 5 princípios leva à dinâmica de um coração livre, porque no presente eu sou calmo, eu trabalho honestamente, eu sou bondosa, eu sou grata e eu confio. Então, é um movimento que em algum desses princípios nós somos mais eficientes, em outros não. Mas nós vamos tentando, vamos pegando o diamante bruto e vamos polindo. Então, o que esses 5 princípios e essa exigência desse coração livre nos pedem? Uma prática humanista, constante e diária. Ou seja, um treinamento constante em cada atitude nossa. A prática porque somos humanos e devemos respeitar nossas fragilidades. E diária porque o Sui é oriental e a cultura oriental é uma cultura de disciplina. E nós, ocidentais e brasileiros, que olhamos o mundo um pouco diferente, vamos aprendendo que esse aprendizado diário é bom ser nutrido, né?
Um coração livre ama, preserva a vida, reconhece a verdade, promove a alegria e vive a alegria plena e é caridoso. Essa é a minha roda onde eu trabalho o coração livre, né? Então, o coração livre é o trabalho diário de a gente aprender a amar, da gente preservar a vida. Se a gente preserva a vida, a gente não vai desejar a morte para ninguém. Amar é dificílimo, né? É a vida inteira, para o último suspiro, quem dera a gente consiga entender o que é o amor. Reconhecer a verdade, né? Existe a verdade e as verdades, mas que a gente reconheça, porque se a gente reconhece, a gente evita mentira, né? A gente vai falar uma coisa e fala, acho que não é bem isso, a gente volta e se contém. A alegria plena, né? É a alegria que a gente aprende com a criança quando realmente ela está alegre, não que a criança fique sempre alegre. E o caridoso porque ele reconhece a dor do outro, né? Então, é uma prática humanista constante e diária. Só por hoje confio, esse é o termo que eu trago para vocês, dos 5 princípios do Reiki, para autoestima. Eu achei bastante cabível, então só por hoje confio, e eu pergunto para vocês no que vocês confiam, em quem vocês confiam e qual a importância de confiar, né? Esse é o João Magalhães, no livro dele que está publicado agora em 2021 no Brasil, ele faz esse questionamento. Eu achei ele muito peculiar para a gente também estar olhando para a necessidade de confiar para que a gente possa construir essa autoestima, né? Então, essa é uma pergunta que eu deixo em aberto para vocês. E aí eu vou falar do sentimento de autoconfiança que está associado aos comportamentos bem-sucedidos. A gente está falando de autoestima e a gente vai falar de autoconfiança. Há uma diferença. A autoconfiança é aquele dia que você estava lá na escola, ou você estava fazendo um trabalho, enxugando a louça, e a pessoa, a mãe, a avó, falou, nossa, ficou muito bonito, ficou muito bem enxuto, ou, ai, o bolo ficou maravilhoso, e você pegou para você, né? Você, de uma fala, né? Então, o comportamento daquela pessoa fez com que você chegasse a você e você abraçasse. E aí você se sente confiante. Então, toda vez que na sua vida que você fizer bolo, você vai se sentir seguro para estar fazendo bolo. Só que como a gente é um todo, você vai carregar esse processo em você. A autoconfiança faz parte do caminho para a autoestima, que faz parte da descoberta de pertencer e tornar-se uma pessoa, né? Isto é uma leitura minha, vocês viram que algumas coisas são citações minhas. Como a autoconfiança ela é mais abrangente, ela precisa da cultura, das informações, das histórias dos povos, ela é mais abrangente, você vai receber elogios, você melhora a sua autoestima, você tem um estofo para ser confiante e fazer o seu caminho para essa descoberta de pertencer e tornar-se uma pessoa, que é o nosso grande percurso de vida. Nossa próxima palestra é Acolhendo a Autoestima, por Suzana Ueno Yama, no dia 26 agora. Somos todo luz. Vamos continuar falando da autoestima na próxima semana, dia 26/10, às 20 horas. Se vocês querem nos ajudar, o Pix está aí. A gente falou sobre amor, sobre gratidão, sobre fé, mas mais do que tudo, nós falamos sobre vocês. Eu espero que esse tecido, que às vezes está embaralhado, vocês tenham toda a condição interna e busquem ajuda para isso. Acreditem que vocês têm todas as condições
de caminhar diariamente nos seus passos, construir mesmo que pequenos novelos, que vocês possam partilhar os pequenos novelos das coisas que estavam embaralhadas, puderam ser melhoradas, cortadas, modificadas, transformadas em pequenos novelos de partilha, e que esses pequenos novelos de partilha se tragam muita saúde. Minha gratidão.